Hi, minasan! Konnichiwa! David desu. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a partícula wa. Esse é o segundo vídeo da série Dominando as Partículas. No primeiro vídeo a gente falou sobre o que são as partículas e como elas funcionam. Como eu falei lá naquele vídeo, vai ser muito mais fácil você entender as outras partículas, inclusive a partícula wa, se você souber como que as partículas funcionam, né? Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, vou deixar no card aqui em cima, também na descrição do vídeo. Pausa esse vídeo aqui, assiste o outro primeiro, depois volta para cá, né? Primeira coisa que a gente tem que saber a respeito da partícula wa. Provavelmente você já estudou hiragana, já sabe o hiragana, e quando você olha esse caractere aqui, você logo de cara percebe que ele não é o caractere wa, e sim o caractere ha. O caractere wa seria esse aqui, né? Esse é o caractere wa. Esse aqui é o caractere ha. Então por quê que a gente fala a partícula wa e não partícula ha? Isso porque sempre que se tratar de uma partícula, esse caractere vai ser lido como wa, apesar de ser escrito com o caractere ha. Se vocês quiserem saber o porquê disso, né, o porquê que isso acontece, por que a partícula wa é escrita com o caractere ha, mas é lido wa, deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo a respeito disso, né? Mas por hora, o que a gente precisa saber é que, apesar de ser escrito com o caractere ha, é lido como wa. E aí muitos de vocês podem se perguntar, né, mas como eu sei quando esse caractere é uma partícula? Por exemplo, se a gente tiver uma frase como essa aqui. Como eu sei qual desses três caracteres é uma partícula? Aqui, na verdade, eu dificultei um pouco, né? Essa frase seria escrita em kanji, essa primeira palavra, né? Então a frase provavelmente apareceria dessa forma aqui. Haha wa honki de okorimashita. Haha wa honki de okorimashita. Essa frase significa algo como minha mãe ficou realmente chateada ou brava, alguma coisa assim. Haha wa honki de okorimashita. Então aqui já entra a primeira dica, né? O primeiro detalhe a respeito de como você sabe quando é uma partícula e quando faz parte de uma outra palavra e é lido como ha. Veja que a partícula wa, ela está entre dois kanji, ou seja, ela está entre duas palavras, né? Então, o kanji, ele ajuda na hora da leitura. Você jamais vai ver uma frase como essa aqui e vai ficar confuso, né? Porque essa palavra, essa primeira palavra, apesar de ser o mesmo caractere se escrito em hiragana, como a gente viu aqui em cima, né? Haha, haha wa, você nunca vai confundir ou vai ter dúvidas de como ela é lida, né? Se você souber o kanji para essa palavra aqui. Então, o primeiro detalhe é que o kanji ajuda a saber qual é a leitura da palavra, ou qual é a leitura do caractere. O segundo é vocabulário, muito vocabulário, né? Então, você não precisa se preocupar no início de saber quando vai ser uma partícula e quando vai fazer parte de uma palavra, né? Quando você tiver muito vocabulário e for aprendendo frases novas, né, palavras novas, você vai olhar uma frase e não vai ter dúvida. Assim como essa frase aqui, né? Isso aqui, mesmo que você veja alguma palavra, por acaso tem alguma palavra, né, escrita em hiragana, junto com a partícula lá, vai ser como se você estivesse lendo isso aqui, porque você não vai ter dúvida. Você talvez tenha que pensar ali por um segundo, mas logo vai saber quando ela é lida como o a ou quando faz parte de uma palavra e deve ser lida como o ha, como nesse caso. Dito isso, vamos ver então o que significa, o que representa a partícula wa, né? Como que ela é usada. Quando a gente vê essa frase aqui, watashi wa Tanaka. Watashi wa Tanaka significa eu sou Tanaka. Quando a gente vê essa frase, em especial uma pessoa que vê pela primeira vez, né, um iniciante, o que vai pensar da partícula wa? Watashi significa eu. E Tanaka é o nome da pessoa, Tanaka.
olhando essa frase, o que que sobra, né? Sobra sou. Por isso que muita gente pensa que a partícula wa é o verbo ser. E isso, na verdade, não está certo, né? Depois a gente vai ver por que que isso não funciona. Por que que não funciona pensar dessa forma. Eu já vi em alguns blogs, inclusive vídeos, falando, né, para a gente pensar dessa forma, falando que facilita pensar na partícula wa como verbo ser. Mas depois eu vou mostrar para vocês por que que isso não funciona, né? Primeiramente, vamos ver como que funciona, o que que é a partícula wa. A partícula wa, ela indica o tópico ou o assunto da frase. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, no vídeo anterior, a gente viu que a partícula, ela afeta ou se refere àquilo que vem antes dela. Então, se o a indica o tópico ou o assunto da frase, qual que é o assunto dessa frase aqui? É o que vem antes da partícula wa, ou seja, watashi, eu. O assunto da frase é eu, ou sou eu, né? Nesse caso aqui. Vamos colocar a frase por completo. Watashi wa Tanaka desu. Deixar ela um pouco mais formal, né? O significado da frase aqui é o mesmo, né? Eu sou Tanaka. O des sim pode ser considerado como verbo ser. Na verdade, des ele é um verbo de ligação ou copulativo, um verbo auxiliar. Só que como ser, o verbo ser em português também ele age dessa forma, né? Ele também é um verbo auxiliar ou copulativo. A gente não quer entrar muito na questão da gramática, né? Então a gente pode sim dizer que des é equivalente ao verbo ser. Então, nessa frase aqui, a gente tem eu sou Tanaka, a partícula wa está indicando sobre qual que é o assunto, né, da frase, sobre o que a frase está falando. Está falando sobre eu, falando sobre mim. O que que ela está falando sobre mim? Que eu sou Tanaka. Está dando uma informação a respeito de mim. Então aqui a gente já vê um certo padrão. Aquilo que vem antes da partícula é o assunto, e aquilo que vem depois da partícula é a informação a respeito desse assunto. Talvez seja um pouco difícil, né, para a gente que fala o português entender de início a respeito dessa questão de indicar o tópico da frase, né? Isso porque a gente não tem uma coisa parecida no português. Até tem a questão da topicalização, só que não é um assunto tratado no ensino padrão do idioma português. É uma coisa relativamente nova até, né? Então é uma questão da gramática que a gente nem a gente que fala português fluente utiliza muito ou conhece muito a respeito. Então, para a gente, quando a gente vê a partícula wa, é uma coisa relativamente nova, né? Essa questão de indicar o assunto. Só que no japonês é assim. Então a gente tem que aceitar isso e entender como funciona, né? O wa indica o assunto da frase. Um outro exemplo. Vamos lá. Tanaka wa Nihonjin desu. Tanaka wa Nihonjin desu. Tanaka, a gente já viu que é um nome, né? O nome da pessoa. Tanaka. Nihonjin significa japonês, mas a nacionalidade, né? Nacionalidade japonesa. Então aqui a gente tem novamente a partícula wa, e essa frase significa Tanaka é japonês. Então veja que a gente tem agora a partícula wa depois da palavra Tanaka. Então qual que é o assunto da frase? Aquilo que vem antes da partícula wa. Agora o assunto é Tanaka. Então olha só, nessa frase aqui, o assunto não era Tanaka. Tanaka era o nome do assunto. Agora, Tanaka é o assunto. E eu vou dar uma informação sobre o Tanaka e não sobre mim. Qual que é a informação? Que vem depois da partícula. Ele é japonês. Então olha só, de novo, né? O padrão se formando aqui. Ó. O que vem antes da partícula é o assunto, que é o Tanaka. O que vem depois da partícula é a informação. Eu estou dando uma informação a respeito do Tanaka. Tanaka é japonês. Um outro exemplo. Uma outra frase. Watashi no ie wa chikai desu. Minha casa é perto. Minha casa é perto. Watashi no. Vou juntar tudo aqui, né? Colocar para a gente não entrar muito em detalhes a respeito da partícula no.
nesse vídeo, depois a gente vai falar sobre ela. Mas watashi no significa meu, ou ainda minha. Meu ou minha. Ie significa casa. Vou colocar a leitura aqui entre parênteses. Ie significa casa. Chikai perto. Então, minha casa é perto. Agora, qual que é o assunto da frase? Agora a gente tem duas palavras e uma partícula antes da partícula wa, né? Então, qual que é o assunto? O padrão aqui, ou a regra, não muda. O assunto é aquilo que vem antes da partícula wa. O que vem antes? Minha casa. Então, agora o assunto da frase é minha casa. Eu vou dar uma informação a respeito da minha casa. Qual que é a informação? É que ela é perto. Minha casa é perto. Então, essa é uma forma da gente entender a partícula wa, né? Aquilo que vem antes da partícula é o assunto, aquilo que vem depois da partícula é a informação. Eu até mencionei no vídeo anterior, mas a gente pode pensar também na partícula wa como falando sobre, ou falando a respeito de, falando, por exemplo, voltando aqui na primeira frase, falando sobre o quê? Sobre mim, sou Tanaka. Falando sobre o Tanaka, ele é japonês. Ou falando sobre minha casa, ela é perto. Então, olha só, a partícula wa não significa falando sobre, mas pensar dessa forma pode ajudar a gente a entender como que a partícula wa funciona. Então, a partícula wa, ela indica o assunto da frase. Por que que a gente não pode entender a partícula wa como o verbo ser? Olha só essa frase aqui, ó. Watashi wa tako desu. Watashi wa tako desu. Watashi, a gente já viu várias vezes essa palavra, né? Uma das palavras mais básicas, watashi, significa eu. E tako significa polvo. Então, quem olha essa frase aqui, geralmente vai pensar na tradução como eu sou um polvo. Porque olha só, é mais ou menos parecida, né? Um padrão a gente tem aqui. Watashi wa Tanaka desu. Eu sou Tanaka. Então, se a gente olha essa frase, Watashi wa tako desu, vai parecer que a frase está se referindo ou está dizendo eu sou um polvo. Mas a gente não tem como encarar dessa forma, a não ser que seja uma linguagem figurada, né? Mas olha só, se a gente tiver um contexto, por exemplo, de um restaurante, o garçom chega para você, e você está acompanhado, né? Está com um amigo, talvez, e o garçom pergunta para o seu amigo o que ele vai querer. E aí ele faz o pedido dele, né? Fala que ele vai querer lula, sushi ou qualquer outra coisa, e ele vira para você e pergunta o que você vai querer. E aí você diz, watashi wa tako desu. Se a gente entender a partícula wa como o verbo ser, a gente vai estar dizendo realmente que eu sou um polvo. Só que a partícula wa, na verdade, ela indica o assunto. E qual que é o assunto dessa frase? Eu. Eu o quê? Agora a gente tem o restante, a informação a respeito de mim. É polvo. Ou quanto a mim, falando sobre mim, falando a respeito de mim, é polvo. Porque o verbo desse, ele não significa necessariamente sou. Pode significar também é. Então a gente tem aqui o assunto da frase e a informação. Quanto a mim, é polvo. Ou, falando no português claro, eu vou querer polvo. E essa explicação de falando sobre, ela serve para qualquer coisa, né? Mesmo que a frase que vem antes seja mais comprida. Por exemplo, olha só essa frase. Ushiro ni suateiru hito. Ushiro ni suateiru hito. Ushiro significa... Opa! Esqueci de mudar aqui. Ushiro significa fundo ou atrás. Nesse caso, a gente pode se referir a isso como fundo, né? Pode significar atrás também. Suateiru. Suateiru significa sentado. E hito significa pessoa. Então, olha só, nessa frase aqui, a gente tem... Essa é uma frase completa, né? Não precisaria de
de um complemento. Aqui a frase está dizendo a pessoa que está sentada no fundo. Então essa aqui já é uma frase completa. Mas agora, se a gente colocar a partícula wa, agora a frase não está mais completa. Por quê? O shiro ni suatteiru hito wa, esse é o assunto da frase. Se é o assunto, eu preciso dar uma informação a respeito desse assunto. Precisa de um complemento, né? Então agora a gente não tem mais uma frase completa, está faltando alguma coisa. Por exemplo, o shiro ni suatteiru hito wa watashi no itoko desu. Watashi no itoko desu. Watashi no significa meu, a gente já viu ali em cima, né? Itoko significa primo. Então, a pessoa que está sentada no fundo é meu primo. Apesar de da frase aqui estar maior, então a gente tem várias palavras antes da partícula wa, o fundamento é o mesmo, né? Aquilo que vem antes da partícula é o assunto, e aquilo que vem depois da partícula é a informação. Qual que é o assunto? A pessoa que está sentada no fundo. E a informação é meu primo. Então, se a gente pensar dessa forma, que o que vem antes da partícula é o assunto, e o que vem depois da partícula é a informação, fica muito mais fácil da gente entender a partícula, né? Então, só recapitulando, se você quer falar sobre você, coloque wa depois de watashi, depois de eu. Se você quer falar sobre uma pessoa, o Tanaka, por exemplo, coloque wa depois de Tanaka, Tanaka wa. Se você quer falar sobre sua casa, watashi no ie wa, ou uchi wa. Se você quer falar sobre a pessoa que está sentada no fundo, então mesmo que a frase seja cumprida, né, o que vai vir antes da partícula wa é toda essa informação, ou é todo esse assunto, né? O shiro ni suatteiru hito wa watashi no itoko desu. Essa é a principal função da partícula wa. É claro que, assim como todas as outras partículas, ela tem outras funções, mas essa é a principal delas, né? E é a que a gente melhor precisa entender. Se por acaso não ficou bem claro, se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento explicar melhor, né, a respeito dessa partícula. E para os próximos vídeos, as outras partículas, deixem sugestões aí, né? Quais partículas vocês querem saber ou aprender melhor. E é isso. Obrigado por assistir o vídeo. Mata né!